A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 429 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Por viverem artificialmente, é que não sentiram a mudança da natureza, que mudou da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos. Não sentiram essa mudança porque estão vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir a sua mudança. A fase do pensamento terminou há 51 anos passados. É a causa dessa infinidade de desastres que está destruindo os pensadores. É a causa dessa infinidade de doenças que está destruindo os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento e perdemos o direito de viver. É a causa desses males naturais da natureza. Tudo porque a fase do pensamento terminou e causou todos esses males aos pensadores, a destruição dos pensadores. E que se transformaram para as classes inferiores, por estarem ligados a essas duas energias aí do chão, o pensamento e a imaginação, duas energias que se transformam. Então a pessoa se transforma de uma vida para outra porque a natureza é de transformação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A nossa felicidade foi todos passarem a se conhecer, todos os estudantes de cultura racional. Porque senão iriam se transformar na categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformação. E já vivemos como bichos, uns contra os outros e matando uns aos outros. Já vivemos como bichos porque estamos em duas classes, racional e irracional. E a pessoa se transforma para a classe de irracional e vai correr toda essa hierarquia do irracional. E as transformações não cessam, até se transformar o animal racional em pedra, em vegetal, em animal irracional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. A nossa valência foi nós passarmos a nos conhecer. Porque se ficássemos pensando, imaginando, ligados nessas duas energias do chão, iríamos nos transformar nessa classe do irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de ler a cultura racional para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer dão graças ao conhecimento que têm, dizendo, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Até que enfim vamos deixar de ser mortais. Por quê? Porque estamos tratando de desmaterializar a energia do primeiro mundo, o mundo racional, que está aqui deformada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo,
o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer querem a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos. Porque de discórdia chega o que os encantados estão vivendo. Basta ser encantado para ser materialista, com esse progresso que vai a regresso, que é um progresso de destruição. E assim é um progresso material, porque vai sempre regredindo. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não é o universo em desencanto, continuaríamos encantados para o resto da vida. Todo encantado não sabe o porquê pensa, não sabe o porquê imagina, porque está vivendo desconhecido de si mesmo. E quem vive desconhecido de si mesmo, não conhece as causas de coisa nenhuma, não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, todo feito existe uma causa. E assim é este mundo, que a solução está no desencanto da matéria. E por isso está aí o universo em desencanto com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações, feito pela energia do desenvolvimento do raciocínio, que é o ponto básico da vida eterna, que é o dono da vida. A energia do mundo racional que está materializada no istmo do mesencéfalo. Essa energia é a dona da vida, porque é do verdadeiro estado natural de todos, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o corpo de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim sabemos o porquê somos assim, sabemos o porquê estamos aqui, sabemos o porquê estamos aqui materializados, e por isso sabemos o porquê que assim somos. Sabemos o porquê que esse mundo assim é e sabemos de onde somos, e de onde viemos e para onde vamos. Vamos agora para onde? Vamos para o nosso verdadeiro estado natural, que é a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo. Essa energia voltará para o primeiro mundo, que está sendo desmaterializada pelo universo em desencanto, para o término desse encanto que parecia que não tinha fim, porque os pensadores desconheciam o seu princípio e o seu fim. Os conhecendo essas duas energias do chão, ninguém quer mais pensar e nem imaginar. Ninguém quer ficar ligado nessas duas energias do chão, porque ninguém quer se transformar em bicho irracional, porque sabem que são duas energias que se transformam de uma vida para outra, de um ser para outro, de um estado para outro, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Esse aqui é o verdadeiro estado natural de todos, que aí estão materializados nesse encanto pavoroso. Pavoroso, sim, porque é sofrimento puro, todos sofrendo e padecendo sem saber o porquê. Hoje é que estão sabendo que a natureza cobra com juros todos os malfeitores e juros muito altos. E por isso existem as reencarnações, o meio da natureza fazer a sua cobrança. E por isso são aparelhos de filhos e irmãos, aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, para haver essa infinidade de reencarnações. E por isso são de transmontanha reencarnações. Desde o início do mundo, de quando nasceram do chão, que todos vêm reencarnando, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, para pagar com juros a natureza que fizeram em outras reencarnações. E é por isso que existe essa categoria de bicho irracional, para que a pessoa se transforme em bicho irracional, para pagar os maus feitos que assim foram feitos em outras reencarnações. E por isso já vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Ai daquele que tirar a vida do seu próximo semelhante. Vai ajustar conta com a natureza,
que é dona da vida, para pagar com juros muito altos, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Só tira a vida de seu próximo quem não conhece a natureza, porque a natureza cobra com juros muito altos, porque estão arriscados a se transformar em raízes de vegetais e em bichos irracionais, em pedra. E aí está a cobrança natural da natureza. Porque são de transmontanhas reencarnações, desde que nasceram do chão, reencarnando, desencarnando, reencarnando e desencarnando, desde que vieram do chão. Outros com o pensamento enfraquecido, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento começou a ficar enfraquecido, e de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem, se tornaram monstros. Essa é a causa dos monstros. Hoje todos estão apelando para desmaterializar o raciocínio, para encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade e a concórdia entre todos, todos concordando com todos. E por isso estão fazendo tudo o que podem, o tratamento adequado da natureza para ver o progresso da concórdia, para assistir a fraternidade brilhar, para assistir a verdadeira paz brilhar, para assistir esse mundo de ruínas voltar ao seu estado natural. E por isso todos estão estudando a cultura racional, esperando desmaterializar o seu raciocínio, para que ele volte ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Por que lá são eternos? Porque são puros, limpos e perfeitos. Onde existe pureza, são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão trabalhando para isso. E por isso estão lendo noite e dia e noite, os fascículos da cultura racional, para voltar ao seu estado natural, por todos estarem na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso está aí o universo em desencanto, desencantando todos desse pranto, desse sofrimento, porque todos vivem agonizando com o pensamento e a imaginação. O pensamento e a imaginação são duas máquinas deformadas, feitas pela natureza para preparar toda a humanidade para a volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E por isso todos estão estudando a cultura racional para desmaterializar a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E por isso ninguém está mais perdendo tempo com a matéria, porque todos estão interessados em voltar para o seu estado natural. Porque ninguém quer ficar mais aqui nesse chão com esse corpo de matéria que por si mesmo se destrói. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Como estão vendo aí, hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque encontraram a solução da vida num universo em desencanto, para acabar com esse pranto de sofredores imortais. Na Terra é o lugar onde o sofrimento é o maior tormento da humanidade. E ninguém quer ser mais assim como é, um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Hoje passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Estão fazendo tudo para voltar para ele, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje está aí a solução verdadeira da humanidade, terminando assim a morte, porque todos passaram a conhecer como poderão voltar para o seu estado natural, por serem um corpo de energia de vida eterna.
E a matéria, ficando aí no lugar dela, se transformando em líquido, porque foi feita pelo líquido, foi feita pelo sêmen. Para ver que chegou o fim de todos serem assim, de sofrer o justo pelo pecador. E todos esses deuses guerreiros irão ajustar conta com a natureza. Todos esses que enganaram o povo com o pensamento e a imaginação estão devendo à natureza. E a natureza cobra com juros muito altos nas reencarnações. Hoje, todos conhecendo a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Para ver que a vida agora, no terceiro milênio, tem solução definida e definitiva. Está essa definição nos livros do Universo e Desencanto, em que muitos pensadores fanatizados pelas filosofias estão custando a conhecer a fase do pensamento. Porque estão fanatizados por essas infinidades de filosofias, por essas infinidades de seitas e religiões, e fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas, que é um progresso que vai regresso por ser um progresso de destruição. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse um universo em desencanto, continuaríamos aqui encantados aqui nesse chão de amarguras, em que todos tinham medo de morrer, porque ninguém sabia para onde iriam. Todos os pensadores tinham medo de morrer, tinham medo da morte, porque não sabiam para onde iriam. E hoje passaram a se conhecer, estão sabendo quem são e por que assim são, de onde vieram e para onde vão. São de onde? Habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. E aí está a fase redentora, que é a fase do terceiro milênio. Hoje a satisfação de todos é muito grande, porque está aí a redenção universal. Os que plantaram o bem, colhem o bem. Os que plantaram espinhos, colhem espinhos. Os que plantaram mel, colhem mel. Os que plantaram fel, colhem fel. E a natureza cobra todos com os juros muito altos, e por isso ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Todos esses que vivem tirando a vida de seu próximo semelhante vão ajustar contas com a natureza. A natureza cobra com juros muito altos, com juros muito elevados, para ver que não adianta destruir a vida de seu próximo, porque a vida foi feita pela natureza deformada. E quem tirar a vida de seu próximo vai ajustar conta com a natureza que cobra com juros muito altos. Para ver que até o pensamento chegou ao seu fim, porque terminou a fase do pensamento há 51 anos passados, os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a sua fase. Hoje está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Para ver que chegou o fim dessa deformação racional e de todos os estudantes de cultura racional, porque estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque conhecemos agora o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Chegando assim ao fim dessa deformação e transformação racional, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde viemos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos e para onde vamos. Somos de onde? Somos do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E essa energia, por nós estarmos na categoria de animal racional,
Essa energia está materializada na glândula pineal e que, depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, em que o natural é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. São eternos por quê? Porque são puros, limpos e perfeitos, e todos a caminho da concórdia, e sabem muito bem como chegar lá, porque as instruções já estão aí nos livros do Universo em Desencanto, como também vão assistir a transitarem pelo espaço, porque está nos livros do Universo em Desencanto, como prolongar os anos de vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a fase do terceiro milênio fez com que todos passassem a se conhecer. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 430 do Histórico.